28. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações. Esta é uma ordem do Senhor Jesus. E eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo: você se sente de fato um discípulo de Cristo? Uma discípula de Cristo? Ele diz isso também em Marcos capítulo 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós hoje temos as igrejas repletas de pessoas que as frequentam, mas uma inquietação que eu tenho é esta: nós estamos com nossas igrejas repletas de discípulos ou de pessoas religiosas, porque a religiosidade, ela está no ser humano. Você, desde Gênesis, no início, você vai ver que Caim e Abel prestaram culto ao Senhor, e o culto de Caim não foi aceito pelo Senhor. E a sensação que eu tenho é que às vezes nós prestamos um culto a Deus que não é aceito por Ele, que não é recebido por Ele. E por que razão? Porque não fomos discipulados. O discípulo é aquele que o discipulador vai como pedagogo agarrado no calcanhar dele. Pedagogo significa isto: aquele que vai agarrado no calcanhar do discípulo. E eu vou fazer uma pergunta para você responder para si mesmo: quem te levou a Jesus? Você se lembra quem falou de Jesus para você? Levanta a mão só para eu ter ideia. Você tem noção? A maioria nem se lembra, não é? Possivelmente você já nasceu num lar crente, ou você nem sabe se converteu mesmo ou não, mas você se tornou parte da igreja, não é? Agora eu vou fazer outra pergunta mais difícil. Quantos já levaram alguém a Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos já levaram alguém a Jesus? Graças a Deus. Agora, se você não está nem numa situação nem na outra, qual que é a tua situação? Você não sabe quem te levou a Jesus e você não levou ninguém a Jesus. Eu quero te fazer refletir. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos em todas as nações. O discípulo não nasce pronto. O discípulo tem que ser forjado, tem que ser feito. E ser discípulo de Jesus tem que ser o nosso objetivo. Amém ou não? O nosso ideal tem que ser este de fazer parte daquele colegiado que aqueles 12 fizeram parte. Jesus foi chamando um a um: segue-me, segue-me, segue-me. Uns recusaram os seus chamados, outros passaram a segui-lo à distância, mas houve aqueles que de fato decidiram largar tudo por amor a Jesus. Pedro chegou um dia a dizer para Jesus assim: Senhor, nós deixamos casa, pai, mãe, o que é que nós vamos receber em troca? Aí Jesus diz: não há quem tenha deixado tudo isto que não receba nesta vida muito mais, e no porvir a vida eterna. A vida eterna. Você já pensou nisso?
Desde que cheguei aqui, meu ministério tem sido este: fazer discípulos. Fazer, só não é discípulo quem não quer. Porque sempre nós capacitamos pessoas para serem discípulos de Cristo Jesus, porque esta foi a missão que Ele nos entregou. E nós precisamos estar atentos a isto, porque senão seremos muitos, como dizem as informações estatísticas sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil, que os evangélicos têm crescido assustadoramente. Mas se não nos tornarmos discípulos de Jesus, não faremos diferença. E a sensação que tenho é esta: que nós não temos causado o impacto que deveríamos causar na sociedade brasileira. E por que razão? Porque você vai ver o crescimento da corrupção, e às vezes muitos evangélicos envolvidos. Você vai ver o crescimento da promiscuidade, a criminalidade avança, a promiscuidade está em todos os cantos espalhada. Onde está o impacto que o crescimento dos evangélicos no Brasil tem causado? Nós fomos chamados para ser discípulos, e os discípulos de Jesus, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, quando eles chegam a determinada cidade, eles faziam alvoroço. E no capítulo 6 de Atos vai dizer assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Discípulos. Estes que têm virado o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui. Por isto o Evangelho alcançou o mundo todo. O mundo de então. Jerusalém, Judeia, Samaria. E aí eles já começam a ir para a Europa, Espanha, Itália. Eles criaram um verdadeiro alvoroço em nome de Jesus, porque eles foram feitos discípulos. Eles já tinham a religião deles. Você sabe que os judeus são religiosos, eles nascem na religião. Uma religião nova como nós temos tantas nos dias de hoje. No primeiro século, várias seitas surgiram e invadiram as igrejas, desviaram as pessoas da fé genuína. Jesus não veio trazer uma nova religião e nem tampouco uma filosofia nova. Ele diz: eu vou instituir a igreja, a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Significa que a igreja tem que avançar e o inferno tem que recuar. Mas será que é isto que tem acontecido nos dias de hoje?
Qual a diferença que você tem feito onde você trabalha, no lugar de lazer onde você está, na tua família, entre as pessoas? Porque eu ouço de pessoas que dizem assim: pastor, fulano lá na igreja é uma pessoa, mas o senhor precisa conhecer ele no ambiente natural para o senhor ver como é que é. Ser crente aqui é fácil, é igual o peixe dentro do aquário, é fácil. Mas não dá testemunho, não tem vida com Deus. Meus irmãos, chega de religiosidade. Chega de religiosidade. Eu já disse aqui uma frase enigmática para mim. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é uma religião. Mas os evangélicos têm transformado o Evangelho numa religião. Evangelho é poder de Deus, diz Paulo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Gálatas 6,14. Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz o mesmo. Não me envergonho da cruz de Cristo, pois a cruz de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho de Cristo é poder de Deus, e esse poder de Deus tem que ser visto na tua vida e na minha vida. É relacionamento com Deus, é vida com Deus. E eu quero ler um texto que você vai dizer assim: isso tem nada a ver com o que o senhor está falando, pastor. Porque aqui em Gênesis, no capítulo 30, o texto que eu vou ler para você, começa no verso 25, vai falar sobre a história de Jacó. É evidente que esta mensagem eu não tenho como concluí-la hoje. Nós vamos continuar domingo, como eu falei, no dia que nós vamos ter aqui o momento das células da nossa igreja. Para quê? Porque discípulo quer fazer outros discípulos. Discípulo quer fazer outros discípulos. E foi para isto que Jesus nos chamou. Ide, fazei discípulos. Quando você é apenas convertido, jogado na igreja, eu costumo dizer que você fica igual pintinho de granja. Pensa agora naqueles pintinhos de granja, tudo amarelinho que nasceram ali, aquele monte de galinha branca, aí nasceu aquele pintinho branquinho ali, amarelinho. Lembra disso? Dá para você visualizar na tua mente? Piu, 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 piu. Tem pai nem mãe, filho. Ele não sabe o que fazer, só piar. Piu, 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 piu. Se você não tiver um pai espiritual, uma mãe espiritual, você não vai crescer na fé. E aqui não é nada de espiritismo não, hein? Mãe de santo não. Mãe espiritual, pai espiritual é aquele que ganha, é aquela que ganha, é aquela que discipula, é aquela que treina, é aquela que faz daquela pessoa um ganhador de almas. Porque esta é a missão que o Senhor nos entregou. Ele não mandou só jogar no celeiro não, só jogar na igreja. Ah não, eu sou membro, eu não me lembro bem como é que eu me converti, mas agora eu sou crente. Não, meu amado. Se você não foi feito discípulo, você tem que ser feito. Ainda dá tempo para você. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que têm se levantado aqui na igreja com essa disposição. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu nunca imaginava, me desculpe Fábio, de eu fazer menção a você. Eu nunca imaginava, levanta a sua mão aí para o pessoal ver que você está aqui, do Flávio ir de casa em casa pregar o Evangelho. Amém. Do Noronha está aqui? Noronha está aqui, o Roger? Não está aqui hoje, não é? O Roger.
Uma pessoa que eu fui na casa dele, preguei o evangelho para ele, fiz estudo com ele. O Roger, um comerciante, ir de casa em casa pregar o evangelho. E o Salomão me manda as fotos, olha quem está evangelizando aqui de casa em casa. São pessoas que não estão conformadas do jeito que estão, querem ser feitos discípulos de Jesus. Querem ser feitos discípulos de Jesus. E esse texto da palavra de Deus, acho que esse púlpito aqui está meio longe, né, gente? Que eu estou indo lá e quase uma caminhada para eu chegar aqui de novo. Aqui nesse texto da palavra de Deus, olha o que vai nos dizer. Depois que Raquel deu à luz a José, você tem ideia mais ou menos quantos filhos Jacó já tinha aqui? Quando Raquel deu à luz a José, Raquel foi a mulher preferida de Jacó. E José foi o segundo filho de Raquel. Mas Jacó já tinha 12 filhos aqui. Jacó disse a Labão, Labão, o seu sogro. Labão era um pastor de ovelhas. E ele era o pai de Raquel, de Leia, Olia, como dizem algumas traduções. E você conhece essa história, que essa história é muito conhecida. Como Labão enganou Jacó. Jacó queria Raquel, mas ele disse que primeiro tinha que casar Leia, e Leia não era a mulher que Jacó queria, mas ele acabou ficando com as duas. Só que na cultura daquela época, a pessoa tinha que pagar pelo preço da menina. Não era igual hoje, não, que você ganha a menina. Aquela era comprado. E ele trabalhou 7 anos. O sogro enganou, ele teve que trabalhar mais 7 pela segunda mulher. E trabalhou fielmente. E o texto vai dizer assim, que ele fala para Labão: dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os seus filhos, e eu partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por quê? Porque Jacó era um ótimo genro. Trabalhava diuturnamente, era fiel. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Olha Labão, diz até que teve uma revelação de Deus. Foi Deus que mandou você vir para cá, você não pode ir embora, você é uma bênção. E acrescentou: diga o seu salário e eu pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você, como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados, viu, Anderson? O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito. É assim que acontece quando uma pessoa é abençoada, ele abençoa todo mundo por onde ele passa. E Jacó abençoou Labão porque o Senhor era com ele. Quando você é uma pessoa abençoada por Deus, onde você passa, você deixa a bênção do Senhor ali, amado. Pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Jacó está dizendo. E a minha família, como é que fica nisso? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, ele diz. Não quero nada de graça, quero nenhum benefício. Respondeu Jacó: voltarei a cuidar dos seus rebanhos, e se você concordar com o seguinte. Jacó faz uma proposta para Labão.
Eu não quero nada de sua parte. Eu quero a bênção do Senhor. Nós temos aqui 2 pastores, aqui na história. Jacó e Labão. Labão, e é importante que eu diga, que o pastor Daniel Figueira faz uma paráfrase maravilhosa desse texto de Jacó. E quando eu a li, falou muito ao meu coração. Sabe por quê, amados? Labão era o tipo daquela pessoa que só quer resultados. Não importa como os resultados venham. E há muitas pessoas assim, inclusive líderes de igreja. Não importa os resultados, o que importa é que haja resultados. Não é por aí. O que nós precisamos é de resultado, sim, mas não apenas para ter muita gente junta. O que a gente precisa é de pessoas comprometidas com uma missão, comprometidas com um propósito. Alguns não se importam como as pessoas venham. E eu poderia também me juntar a esses e tão somente querer muita gente. Querer que você tão somente estivesse em nosso meio. Mas se não houver mudança, se não houver comprometimento, vida transformada, vida no altar do Senhor, não tem sentido. A igreja de Jesus, ela é constituída por homens e mulheres que foram impactados pela palavra do Senhor e cujas vidas foram transformadas. Não são pessoas apenas religiosas que se reúnem para cumprir os seus ritos. E é incrível como a gente, por mais que luta, por mais que a gente pregue, no meio da mensagem, ontem à noite lá em Belo Horizonte, eu pedi os pastores para ficarem em pé, havia muitos pastores lá. E eu então disse assim, sabe qual a maior frustração dos pastores? Eles vão concordar comigo? É que nós pregamos a cada domingo, a cada culto de quarta-feira, mas a gente não vê mudança na vida das pessoas. Parece que a mente está cauterizada. O diabo nos cegou de tal maneira que a gente não consegue. A gente não consegue ver o que Deus está fazendo. A gente não consegue ouvir pelos ouvidos espirituais. Lembram-se nos dias de Jesus, Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, os religiosos disseram que rangia os dentes. Rangia os dentes enquanto ele exaltava o nome de Jesus. Religiosos agem assim, rangem os dentes. Ficam irados quando ouvem desafios. Não querem mudança, não querem transformação. Se não houver mudança, amado, alguma coisa está errada. E eu preguei sobre Lucas capítulo 24. E ali 2 coisas acontecem em Lucas 24. Jesus vai falando para aqueles 2 de Emaús, e eles nem percebem que é Jesus. Eles nem percebem que é Jesus. Depois da ressurreição, Jesus vai, eles foram fugitivos para Emaús, e Jesus aparece, começa a falar com eles, eles não percebem que é Jesus, e sabe o que o texto bíblico diz? Eles não o perceberam porque os seus olhos estavam fechados.
Não eram os olhos físicos, eram os olhos do espírito, eram os olhos da alma. Até que Jesus chega na casa deles, parte o pão com eles, e aí eles percebem que é Jesus, e o texto de Lucas diz: então os seus olhos foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. Só quando os nossos olhos espirituais se abrem, é que nós percebemos o que é que Jesus espera de nós. E aí a gente fica inconformado. Mas no final do texto, diz que Jesus aparece para eles e diz para eles assim: vocês sabem de todas essas coisas, que o Cristo deveria padecer por mão dos malfeitores, morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Vocês sabem dessas coisas, vocês são testemunha dessas coisas. Aí eu pergunto para você: quem aqui que não sabe disso? Quem aqui que não sabe disso? Mas Jesus diz assim: vocês vão ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de um poder sobrenatural. Aí sabe o que o texto diz? Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Eles ouviram Jesus o tempo todo, do ministério de Jesus, eles sabiam dessas coisas, mas o entendimento deles ainda estava fechado. E a sensação que eu tenho é esta: por isso não há mudança no meio do povo de Deus. As pessoas sabem, as pessoas ouvem, mas não há mudança, porque a impressão que tenho é que o diabo, ele fecha os nossos olhos, tampa os nossos ouvidos, impede que nós entendamos o que é que Cristo quer de nós, o que espera de nós. E é por isso que nós damos para o Senhor apenas a sobra daquilo que temos. Se sobrar tempo, eu faço. Se sobrar recursos, eu dou. É preciso que haja uma guinada em nossas vidas. Porque senão, amado, você vai ouvir tudo isto, mas vai sair do culto e dali para fora a sua vida volta ao normal. Tudo que você adorou, tudo que você orou, tudo que você ouviu ficou para trás. E muitos, inclusive, voltam ao seu cotidiano como alguém que não tem nenhum compromisso com Cristo. Nós não queremos apenas resultados. É importante os resultados, são importantes os resultados. É importante os templos cheios de pessoas. Mas volto a dizer, o que queremos são pessoas completamente comprometidas com Jesus. Esse deve ser o nosso alvo. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Pessoas interessadas em cumprir a missão que Jesus entregou, de levar almas perdidas ao conhecimento do Senhor Jesus. Que precisamos é de pessoas sedentas de Jesus, apaixonadas por Jesus, desejosas de viver para Jesus. O rebanho de Labão era um rebanho grande. O rebanho de Jacó era insignificante. Mas era um pequeno rebanho que a mão de Deus estava lá, abençoando, dirigindo, ajudando. E eu continuo um pouco mais do texto da palavra do Senhor.
Jacó não quis salário de Labão, mas ele fez uma proposta. Verso 31 novamente, para você se achar aí. Então Labão perguntou: que você quer que lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas. Jacó fez uma proposta. Eu lembro quando a gente comprou a fazenda da igreja, e às vezes é até uma oportunidade para a gente esclarecer, né? Que muita gente às vezes ainda me censura dizendo que eu comprei a fazenda para mim e digo que é da igreja só para inglês ver. E eu tive até que mostrar para alguns a escritura da fazenda que está em nome da igreja. Mas o rebanho que está lá é meu. Por que que é meu? Um fazendeiro me procurou e diz assim: vocês querem alugar o pasto ali? Eu falei: alugo. E ele disse: quanto você quer por mês? Eu aprendi com Jacó, eu disse: não, eu não quero que você pague não. O que nasceu, um é teu, o outro é nosso, tá bom assim? Eu falei para ele. Ele: ó, tá ótimo. E ele botou lá 30 vacas e nasceu 30 bezerros. 15 dele, 15 nosso. Mas é da igreja, não é verdade? Só que nem a igreja sabia disso. E aí lá no conselho da igreja, a gente estava discutindo assim: temos que pedir um empréstimo de 30 mil reais, que a gente tem que fazer uma obra aqui na igreja. Isso já há uns 7 anos atrás. Então eu falei assim: não, irmãos, não precisa de pedir dinheiro emprestado não, vocês não sabem, mas tem 15 bezerras lá na igreja, lá na fazenda, e obviamente as bezerras são da igreja. E se vocês quiserem, eu fico com as bezerras e dou os 30 mil reais. Todo mundo sorriu, né? Que bom, né? Não sabia nem que tinha, ainda vai pegar 30 mil reais. E eu então paguei por aquelas bezerras. E hoje, com a queda, né, do preço da arroba, está valendo a mesma coisa, 2 mil reais uma bezerra. Só que aquelas bezerras se multiplicaram. Se multiplicaram. Por isso que eu digo para você, você tem que pedir a Deus que Ele te dê uma visão de algo novo. Foi a visão que Deus me deu para negociar com Ele. Depois eu disse para Ele assim: aqui, agora você tem que tirar as suas, porque a gente tem que criar as nossas aqui. Foi o mesmo que aconteceu quando a gente comprou a fazenda. Muita gente acha assim: a igreja é rica, tem uma fazenda. Não, foi estratégia que Deus deu. Compramos a fazenda sem dinheiro algum, por 2 milhões e 300 mil reais. Hoje vale mais de 6 milhões de reais. Jacó não fez diferente. Você está entendendo? Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus te dá estratégias até para mudar a tua vida financeira. E Jacó, ele fez isto. Ele disse para Labão: olha, eu vou tirar todas as ovelhas e as cabras e as novilhas salpicadas. E quem trabalha com animal sabe, se você tem gado de uma cor, é difícil nascer de outra cor. A gente tem Nelore lá na fazenda, é branco. É difícil nascer sem ser branco. E Jacó separa aquelas ovelhas salpicadas, malhadas. E ele diz assim para Labão: se você aceitar a minha proposta, e a minha proposta é a seguinte, verso 32, hoje passarei por todos os seus rebanhos
e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Em outras palavras, não haverá possibilidade de nascer malhado ou salpicado. Eu vou separar tudo. Sabe por que ele fez essa proposta? Porque ele cria no poder sobrenatural de Deus. Quando a gente crê no poder sobrenatural de Deus, amados, a gente pode ter certeza de que o impossível acontece. O impossível acontece. E ele continua e diz assim, obrigado, eles serão o meu salário. Labão tinha umas poucas ovelhas, cabras, malhadas. Ele disse, esse é o meu salário. Eu vou me satisfazer com pouco. Mas Labão não sabia da estratégia que Deus tinha colocado no coração dele. E é sobre essa estratégia que eu quero falar para você no próximo domingo. Porque eu não quero abusar do seu tempo. E aí é que nós vamos entrar de fato no que significa fazer discípulos. Fazer discípulos. Para fazer discípulos, a gente tem que ter uma estratégia que vem de Deus. Para fazer discípulos, a gente tem que crer no poder sobrenatural de Deus. E eu vou terminar dizendo para você, Jesus não foi nas escolas rabínicas buscar os rabis. Ele podia fazer isso, seria mais fácil, não seria? Ele, como mestre dos mestres, vai chamar mestres. Ele não foi na cúpula da religião da época chamar os religiosos. Ele foi procurar pessoas maleáveis, pessoas dispostas a ser trabalhadas, pessoas sem perspectivas, mas que ele poderia trabalhar a vida delas. Nos dias de hoje, às vezes a dificuldade para trabalhar alguém para se tornar discípulo de Jesus é porque essas pessoas são tão religiosas que elas não aceitam mais mudança. Elas são inflexíveis. Elas não toleram ser moldadas. Mas eu quero deixar um desafio para você. Ore durante esta semana. Peça a Deus para trabalhar a sua vida. E venha no próximo domingo com essa intenção. Eu quero ser moldado. Eu quero ser moldada para ser um discípulo. Para ser uma discípula de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E se você está nos visitando hoje e tem esse desejo, eu quero ser um discípulo de Cristo, eu quero ser uma discípula de Cristo. Às vezes o preço é alto, mas vale a pena, vale a pena.